chamo Rudimar Serra de Abreu. Nasci em Arroio dos Ratos, mas vim para cá muito um ano de idade. Moro atualmente em Chateadas. Quando começou a trabalhar na escola, fazia quais disciplinas e séries? Aqui na Escola Pio XII? Bom, eu vou falar um pouco da minha relação com a Escola Pio XII, que é bem remota. Assim. Meu primeiro contato com o Pio XII foi em 1973, quando eu ingressei aqui para ser alfabetizado na primeira série. Então, meu primeiro contato com a escola foi de 73 a 76. Na época nós não tínhamos quinta série na escola, e quando terminei a quarta série, saí daqui para ir estudar em outra escola aqui do município. Também, logo a seguir, se eu não falha a memória, acho que foi também em torno de 76, por aí, que a minha mãe começou a trabalhar aqui na escola como funcionária, como servente. Então, foi um outro tipo de relação que eu passei a ter também com a escola aqui. Porque depois, mesmo quando eu não estudava mais aqui, eu convivia muito aqui na escola, porque eu vinha praticamente diariamente aqui, falar com a minha mãe e ficar aqui na escola. Então, eu passei grande parte da minha infância brincando aqui dentro da escola. Lembro na época, assim, as funcionárias faziam a limpeza da escola depois do horário. Lembro que, como não tinha ensino noturno, nós ficávamos assim brincando, eu e os filhos das outras funcionárias, nos corredores, nas salas de aula, aqui, brincando à noite, enquanto era feita toda a limpeza. Até hoje, assim, eu me dou conta que muito do meu gosto pela educação, do que eu gosto tanto de estar nesse ambiente de escola, tem muito disso, assim, do convívio até que eu tive quando pequeno, na minha infância, dentro de uma instituição de ensino. Como era a escola na época em que você estudou e trabalhou aqui? Bom, quando eu estudei aqui, era uma escola pequena, ela tinha apenas esse primeiro bloco aqui, que seria essa parte administrativa, e atrás tinha um bloco todo, acho que umas 8 salas assim, de madeira. Mas era uma escola muito acolhedora, assim, eu me recordo perfeitamente de todas as minhas professoras. Na época, eu peguei bem a transição aqui quando era a diretora, a professora Ema. Ela ficou um ano e depois já entrou a professora Closani. Eu me recordo dela muito bonita, muito jovem, assim, sendo apresentada como a nova diretora da escola. Então, a escola era, acho que todas as pessoas se conheciam por ser pequena, então tinha uma proximidade muito grande. Nem isso, assim, que eu me recordo. Eu me lembro que as dependências, assim, era a professora Claudete, que acho que já se aposentou recentemente, acho que no Assis Chateaubriand. Tive a professora Claudete na primeira série, a professora Liege, na segunda série, a professora Nara, que era filha da dona Ema, que morava aqui ao lado da escola, nessa casa ao lado da escola, que era uma casa muito inusitada, porque era cheia de pombas, tinha várias pombas dentro lá dessa escola. Eu lembro que era uma coisa muito assim, inusitada, de olhar aquela casa, era coberta de pombas. E essa minha professora era filha da dona Ema, que se eu não me engano era uma costureira, ela morava aqui nessa casa ao lado da escola. E na quarta série foi a professora Dejanira, que foi a primeira professora aqui da escola, que foi minha professora na quarta série. Eu me recordo perfeitamente, assim, tem questões assim da memória da gente, mesmo assim, que parece coisas recentes, eu me esqueço, mas eu consigo lembrar assim com uma riqueza de detalhes, por exemplo, como eu fui alfabetizado aqui. Na época, cada letra era uma cor, eu lembro assim das cores, da forma
como era feita a alfabetização. Eu lembro da professora Liege, que na época tinha um carmanguinha, aqueles carros, ela estacionava na descida aqui do Pio 12, e como eu estudava numa sala que a gente ficava olhando quando ela chegava, quando ela saía, que ela recém tinha tido o filho dela, o Arthur, então ela falava muito do bebê, o Arthur, hoje deve ser um cara feio. Da professora Nara também, que como ela morava, acho que o marido dela residia na área rural, assim, então ela trazia algumas coisas para nós, assim, bergamotas. Quais atividades eram realizadas na escola qual você mais gostava? Eu lembro que na época, claro, nós estávamos vivendo assim, um momento do país, a questão da própria ditadura militar, era muito forte a questão das horas cívicas. E eu, assim, eu sempre gostei muito da questão de arte, da questão de participar de tudo, sempre fui aquele aluno, se tinha que dizer alguma coisa, era eu que ia lá na frente. E eu me recordo muito dessas atividades que nós fazíamos. Na época não tinha gincana, essas coisas são coisas mais atuais, mas nós fazíamos assim, eram horas cívicas, então assim, pro dia do índio, né? Eu lembro, na época, o desenho da escola é um pouco parecido com o que é hoje, assim, essas calçadas grandes e com esse pátio abaixo. Então, essa calçada funcionava como um palco, né? E a gente ali realizava as apresentações. Eu lembro muito assim, na minha primeira série, toda essa minha pele indígena, assim, muito branca, vestido de índio, dizendo assim, né, sou índio e sou corajoso, dono de terra sem fim, sou cacique da tribo, todos confiam em mim, assim, então, aqueles versinhos, aquelas coisas assim, então, isso eu me recordo que foi durante toda a parte, assim, né, até a quarta série, essas coisas assim, nas horas cívicas que eram feitas mensalmente, e a gente sempre preparava alguma coisa com a professora. A escola mudou muito, o que mudou? Eu vejo que mudou, obviamente, no seu tamanho, na sua grandiosidade, assim, na sua riqueza de recursos, né? Que eu percebo que hoje a Escola Pio 12 aqui, ela é para nós, acho que é um orgulho assim, do município, como uma escola pública de qualidade, equipada, com excelentes professores, assim, né? Que naquela época tínhamos excelentes professores, mas era só, nós não tínhamos esse maquinário todo, nós não tínhamos recursos, nem livros, né? Na época nós não recebíamos nem livros didáticos do governo, não tinha esse programa, né? Então eu vejo que mudou muito, assim, eu acho que a escola acho que permanece com a sua identidade, como uma escola acolhedora, então uma escola com pessoas à frente que gostam muito disso aqui, né? Tem que ter gratidão, senão não funciona. Mas também o que muda é isso, assim, é essa estrutura que a gente vê, e que bom que eu vejo assim, que a escola não é a mesma, porque muitas vezes a gente percebe que algumas outras escolas ainda estão lá muito no tempo passado, né? E aqui não, permanece uma escola acolhedora, mas com informática, com todas as coisas que tem que ser, né? Não está parado no tempo. Quais os momentos assim, mais marcaram, quando vocês iam na escola, ou as pessoas na escola? Olha, foram acho, muitos momentos, assim, eu acho que uma coisa assim, que marcou muito mesmo foi essa relação que eu tinha com a escola, assim, que era uma relação de conhecer a escola como aluno, mas conhecer também como um pouco os bastidores da escola, por a minha mãe trabalhar aqui. Então, por exemplo, eu entrava na sala da diretora Rosane, que era uma sala muito bonita, com umas cortinas de renda, assim, umas coisas assim, eu assim que os meus colegas nunca tinham entrado na sala da diretora, eu entrava na sala dela, porque a minha mãe limpava aquela sala e eu ficava junto, assim. Então a questão da sala dos professores, a questão do uso do mimeógrafo, eu lembro assim, que eu sabia usar o mimeógrafo, de ficar ali olhando e vendo os professores passar no mimeógrafo, muitas vezes eu até ajudava eles a passar. Então assim, uma coisa marcante, eu acho, da minha relação com a própria questão da escola é isso, assim, de eu ver essa escola a partir de aluno, mas também